O que é melhor, você investir no Ibovespa, que é a bolsa brasileira, ou na bolsa americana, o S&P 500, lá nos Estados Unidos, em dólar? Qual dos dois se sai melhor? Qual que é a diferença de investir ou no outro? Então, nesse vídeo aqui, eu vou fazer várias comparações para te mostrar qual é o melhor dos dois para você investir, comparações reais, colocando ali cotação do dólar, Ibovespa, tirando também a inflação desses países. Esse é aquele tipo de comparação que vai resolver de uma vez por todas essa sua dúvida. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar a curtida aqui embaixo e bora pro vídeo. Vamos começar olhando as diferenças do mercado brasileiro para o mercado americano. O valor total do mercado de ações no Brasil, ele gira em torno de 780 bilhões de dólares, sendo o 20º maior no ranking global. Enquanto isso, os Estados Unidos estão no topo dessa lista, com o mercado de ações avaliado em cerca de 52,6 trilhões de dólares, mais de 4 vezes maior que a China, que ocupa a segunda posição no ranking. Além disso, enquanto no Brasil existem pouco mais de 400 ações listadas na Bolsa Brasileira, nos Estados Unidos são mais de 4.000 empresas na Bolsa de Valores, o que traz muito mais oportunidades e escolhas. E a maioria das empresas listadas nos Estados Unidos, elas possuem negócios no mundo inteiro, como a Microsoft, Nike, Pepsi, Amazon, Tesla, Walmart e a Mastercard. Enquanto no Brasil, a maioria das empresas gera grande parte da receita nacionalmente, como o Banco do Brasil, Renner, Raia Drogasil, Localiza, Sabesp, Fleury e várias outras similares. E esse é o primeiro ponto muito relevante, né? Você prefere investir nas empresas do Brasil que vão focar no mercado brasileiro ou investir em empresas americanas que vão ter os investimentos no maior país do mundo, que é os Estados Unidos, e em outros países também. Fora que tem uma outra coisa que a gente deve considerar nessa comparação de quantidade de ações, é que muitas empresas brasileiras gigantescas que deveriam estar no Ibovespa, né, somando aqui para B3, elas não estão mais, como é o caso do Banco Inter, Nubank, XP, Stone. Todas essas são empresas brasileiras, mas que estão com capital aberto lá nos Estados Unidos, por conta de oportunidade e também de um valuation em dólar. Mas agora vamos comparar um pouquinho dos principais índices de cada um dos países, olhando agora para o Ibovespa, que é no Brasil, e para o S&P 500, que é nos Estados Unidos. O índice Ibovespa, conhecido como IBOV, é o principal índice de ações da Bolsa de Valores no Brasil, a famosa B3. Esse índice é basicamente um termômetro do mercado de ações brasileiro e reflete o desempenho das ações que fazem parte da sua composição, abrangendo aproximadamente 80% do volume total negociado na B3, com cerca de 80 empresas no total. O índice Ibovespa, ele leva em consideração as ações que são mais negociadas para dar um maior percentual dentro do índice, ou seja, se uma ação X é mais negociada do que outra, o peso dela, o percentual dela vai ser maior do que a que tem menos negociação. Então, só para vocês terem uma ideia, essa aqui são as principais ações que a gente tem dentro do índice Ibovespa, que é o principal índice da B3. A gente vê aqui que Vale toma 13% do índice, Petrobras toma 8% e as duas somadas aí tomam 21% do índice como um todo. Depois a gente tem Itaú, Banco do Brasil, VEG e assim vai indo por diante. E se a gente olhar a diversificação setorial do Ibovespa, a gente tem aí 17% em materiais básicos, 18% em petróleo e 25% no setor financeiro, que pega grandes bancos aí como Itaú, Santander, Bradesco e até mesmo o Banco do Brasil. Já o S&P 500, que é o índice mais famoso lá na Bolsa Americana, ele é composto pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos em valor de mercado. Ou seja, as maiores empresas ocupam a maior posição no índice. Esse é um dos índices mais importantes e mais acompanhados do mundo, sendo considerado um dos melhores indicadores de desempenho geral do mercado de ações americano. O S&P 500 ele vai abranger 11 setores da economia e cobre cerca de 80% do market cap total dos Estados Unidos. Então aqui, só para vocês terem vias de comparação, essa aqui são uma das principais ações ali que tem dentro do índice S&P 500. Em primeiro lugar, a gente tem Apple com 7% do índice, Microsoft com 7%, as duas primeiras aqui somam 14% do índice, a gente tem a Nvidia em terceiro lugar com 6% e assim a gente vai indo para as demais até somarem 500 empresas aqui no total. E o interessante do S&P 500 é que todas as empresas que estão aqui dentro desse índice, elas estão gerando lucro aí pelo menos nos últimos 12 meses, que é uma das regras mínimas aí para você estar no S&P 500. E diferentemente do Ibovespa, o principal setor do S&P 500
500 é o setor de tecnologia, com 22,5%, e o segundo maior é de consumo e o terceiro de saúde, né? Perto ali também do setor financeiro. Mas você vê que o setor de tecnologia, que quase nem tem na B3, é o maior no S&P 500. E é importante pontuar que essa composição desses dois índices, do Ibovespa e do S&P 500, mudou muito ao longo dos últimos anos. Em 1985, por exemplo, a Petrobras e a Vale, elas ocupavam cerca de 11,6% do índice, o que é bem menor dos 25,4% atuais. Já em 1995, somente a Telebrás ocupava 33,9% do Ibovespa, enquanto as 5 maiores posições detinham 65% do total. Então olha que interessante esse gráfico aqui que mostra um histórico desde 1997, a quantidade de ações que o Ibovespa tinha dentro do seu índice. Então ele variava de 44, aumentou para 73, depois em 2016 caiu para 58 ações, aumentou para 92 ações, né, que é um recorde dentro do Ibovespa em 2022, e agora em 2024 caiu para 82 ações compondo o índice. E outra imagem aqui mostra as principais ações e quanto tempo ela ficou no índice, né? Então olha que legal, a Vale, por exemplo, ela ficou 300 meses dentro do índice Ibovespa, ou seja, teve 100% das vezes dentro do índice, e a máxima participação que ela teve foi de 54% e a mínima de 2%. Petrobras, a mesma coisa, né? 100% de frequência dentro do Ibovespa desde o início, e a máxima foi de 37% de participação e de 0,05% a mínima. Isso mostra que existe uma diferença gigantesca aqui de volatilidade de composição das empresas dentro do Ibovespa. Assim como o Ibovespa, o S&P 500 ele também passou por diversas mudanças ao longo desse tempo. Por exemplo, nessa tabela aqui que eu estou mostrando para vocês veem ao longo dos anos, né, ao passar dos anos, os setores que foram aumentando e diminuindo no S&P. A gente tinha o setor industrial gigantemente ali destruindo o índice S&P 500 em 1979, 80, e agora em 2014, 15, 19, tecnologia tomando maior posição, né, juntamente com a parte industrial. E agora em 2024, 25, sendo a maior representativa ali dentro do índice. E a mesma coisa aconteceu com as ações que compõem o índice S&P 500, né? A gente tinha aqui em 1996, por exemplo, o General Electric dominando o S&P. E aí Coca-Cola foi tomando grandiosidade também, e aí você vê Microsoft crescendo ao longo dos anos, né, e subindo. Então é muito legal ver essa visualização que os top 10, top 20 do S&P 500, elas nunca foram as mesmas ao longo dos anos. E isso é interessante, porque as empresas elas mudam. Só para vocês terem ideia, como curiosidade, nos últimos 20 anos, do top 10 empresas do S&P 500, apenas a Microsoft continuou nesse ranking. Ou seja, isso mostra que do top 10, as 9 empresas nunca foram as mesmas nos últimos 20 anos. Bom, e aqui nessa tabela a gente tem uma comparação mais bruta entre o Ibovespa e o S&P 500. Então a gente pode ver que a ponderação do Ibovespa é por volume e liquidez, né? Ou seja, o que considera para ser colocado uma ação ali dentro ou não. E no S&P 500 é market cap, né? O tamanho da empresa ali em si. Fora algumas outras ponderações como lucratividade também. Outra informação é que no Ibovespa a gente tem 82 empresas, como eu falei para vocês, e no S&P 500, 500 empresas. A maior posição é a Vale dentro do Ibovespa com 13% e no S&P é a Apple com 7%. O percentual das 5 maiores no Ibovespa é de 36% e no S&P de 26%. E o maior setor no Ibovespa é materiais básicos e no S&P 500 tecnologia. Agora que a gente já entendeu como os índices eles funcionam, como que eles passaram pelas crises que a gente teve nos anos anteriores, né? Vamos fazer uma comparação ali de pior queda, melhor alta depois da crise entre S&P 500 e Ibovespa. A primeira comparação que eu fiz aqui foi pegando a bolha.com que aconteceu no ano 2000 e a gente teve o Ibovespa caindo 54% até sua mínima e o S&P 500 caindo 42%. Depois de 5 anos da bolha.com, o Ibovespa rentabilizou 56% e o S&P 500 rentabilizou menos 6%. A próxima crise que eu peguei aqui para a gente comparar foi a crise de 2008, né, que aconteceu aquele crash imobiliário, vários bancos quebraram e a gente teve a pior queda do Ibovespa de 39%, né, até sua mínima ali, e o S&P 500 caiu 42%. O retorno 5 anos depois foi de 11% no Ibovespa e o S&P 500 de 57%. E já a última crise, a mais recente, foi a de 2020, né, que foi a de Covid, onde o Ibovespa caiu 43% e o S&P 500 caiu 33%.
O retorno após 4 anos e meio do Ibovespa foi de quase 15% e do S&P 500 quase de 79%. Ou seja, olhando essa comparação, a gente consegue entender que tirando a bolha.com, que realmente o S&P 500 ele ficou bem defasado, já que o maior setor dele era a tecnologia, as outras duas crises que eu comparei aqui, o S&P 500 ele lidou muito melhor ao longo na recuperação. Agora vamos para uma das principais partes aqui, que é a comparação de rentabilidade entre as duas bolsas. Essa aqui é a valorização do Ibovespa em azul nos últimos 20 anos e essa aqui é a valorização do S&P 500 nos últimos 20 anos, que é a bolsa americana. E o que a gente consegue ver é que olhando aqui a rentabilidade delas em cada um dos seus países, a gente vê que o Ibovespa rentabilizou 468%, né? Acima do S&P 500 que rentabilizou 403%. Só que aqui tem um grande problema, a gente não pode fazer uma comparação bruta dessa de rentabilidade das bolsas somente olhando o histórico. A gente tem que colocar aqui em consideração a rentabilidade do dólar, né? A depreciação do dólar no Brasil e o ganho de quem investiu nos Estados Unidos. E é aqui que entra o famoso Ibovespa dolarizado, que basicamente vai trazer a rentabilidade do Ibovespa em dólar, incluindo a variação da moeda ao longo dos anos. E se a gente comparar o Ibovespa em dólar nos últimos 20 anos, ele rentabilizou 193%, ou seja, o dólar aumentou ao longo dos anos frente ao real e isso depreciou a bolsa brasileira e quem investia em real aqui no Brasil. E se você olhar a bolsa americana, rentabilizou 402% nos últimos 20 anos, ou seja, o dobro da bolsa brasileira. Isso acontece porque nos últimos 20 anos o dólar se valorizou quase 90%, saindo de R$ 3,00 em 2004 para mais de R$ 5,50 atualmente. Ou seja, quem investiu no Ibovespa aqui no Brasil pode até ter ganho 460% de valorização, mas perdeu muito na depreciação da moeda no real. Assim como quem investiu no S&P 500 nos últimos anos, além da valorização da bolsa americana das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, também ganhou com a valorização do dólar. E tem uma outra comparação muito legal aqui de trazer para vocês. Aqui nessa primeira tabela aqui em cima, a gente consegue ver a valorização nos últimos 10 anos do S&P 500, do Ibovespa e do CDI, que é basicamente a renda fixa aqui no Brasil. Tudo isso sem contabilizar a rentabilidade do dólar aqui, tá? Então nos últimos 10 anos, o S&P 500 rentabilizou 165%, o Ibovespa 157% e o CDI, né, que é a renda fixa brasileira, 142%. Agora, se a gente colocar essa mesma comparação em reais, ou seja, colocando a bolsa americana com a valorização do dólar ao longo do tempo, e nos últimos 10 anos, o S&P 500 chegou a rentabilizar mais de 453%, enquanto o Ibovespa rentabilizou 157% e a renda fixa brasileira 142%. E eu não sei se vocês perceberam, mas o Ibovespa, dependendo da comparação que você faz, ele trouxe uma rentabilidade inferior à renda fixa no Brasil. Nos últimos 30 anos, o retorno médio real do CDI, ou seja, pegando a rentabilidade do CDI menos a inflação nesse período, foi de 8% ao ano, enquanto o retorno real do Ibovespa foi de 4,6% ao ano. Já nos Estados Unidos, o retorno real do S&P 500, que é a rentabilidade do S&P menos a inflação no período, foi de 10,4% ao ano nos últimos 30 anos, enquanto os títulos de renda fixa trouxeram retorno real de 6,8% ao ano. Bom, então com essas informações já consegue ter uma clareza muito maior de qual é o índice mais interessante para você no longo prazo. Obviamente que você investir nos Estados Unidos com a valorização do dólar e investir na bolsa americana, você vai ganhar muito mais no longo prazo, porque a gente sabe que cada vez que passa os anos, o dólar fica mais caro pra gente aqui no Brasil. Ninguém duvida aí que o dólar vai custar R$ 6, R$ 7 nos próximos 10 anos. E isso acaba contando muito para a rentabilidade, e isso fica pior quando a gente desconta a inflação de cada país, né? No Brasil, a inflação média é de 5 a 6% ao ano, e a inflação média nos Estados Unidos é de 2 a 3%. Ou seja, você colocando seu dinheiro em dólar, além de ganhar em relação ao real, você deprecia ele muito menos ao longo do tempo, porque a inflação ela é menor. Então o seu dinheiro em real, ele vale menos frente ao dólar e você perde mais com a inflação, deixando ele aqui no Brasil. É interessante mostrar esse tipo de vídeo para ficar mais claro esse tipo de realidade para vocês. E tem muita gente que acha que investir nos Estados Unidos você precisa ser muito rico, né? Ter muita grana. E dá para você começar às vezes com $5, né? Que é R$25, R$30. Então, se você tem interesse em querer aprender como você investe nos Estados Unidos, se você acredita que é para você, eu vou deixar aqui embaixo um link do meu treinamento
chamado Dólar Start. Ele é um treinamento básico para você começar a investir lá fora, entender as corretoras, fazer uma análise nas ações e montar uma carteira no exterior. Com certeza isso pode te ajudar a dar os próximos passos para ganhar mais valorizações ao longo do tempo. E eu queria pedir para vocês deixarem a curtida aqui embaixo se você gostou dessa comparação e deixar nos comentários o que você achou. Você investe mais no Ibovespa, mais no S&P 500, mais no Brasil, nos Estados Unidos? Me conta um pouquinho de você. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!